Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, trazendo para você a palavra de Deus, para abençoar a sua vida, para poder compartilhar com você conhecimento da palavra do Senhor e para que você também compartilhe com outras pessoas esses vídeos, esses estudos, tudo aquilo que você tem aprendido com a palavra de Deus, porque vai abençoar a vida de muitas pessoas. O seu amigo, o seu familiar, até um desconhecido, quando você compartilha um vídeo, você alcança milhares de pessoas e nada melhor do que compartilhar aquilo que é bom, aquilo que gera vida. Eu quero hoje compartilhar também com vocês um texto que se encontra no livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, no primeiro capítulo. Eu vou começar a ler a partir do versículo 9. Se você quiser acompanhar 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo a partir do versículo 9. Se você não tem nenhuma Bíblia aí, então fique com o ouvido atento para você compreender aquilo que nós vamos tratar hoje. Então o texto diz assim: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse é o texto que nós vamos ler agora e depois nós vamos ler um outro versículo para a gente poder trazer um desfecho para essa história. Então, para a gente poder para recapitular essa história é a respeito de uma mulher chamada Ana. Ela é uma mulher casada. Ela é casada com um homem chamado Eucana, tá? Eles são do povo de Deus e ela não poderia, até então ela não podia ter filhos, ela era estéril. E ela já era casada com Eucana já há bastante tempo. Eucana arrumou uma segunda esposa chamada Penina. Por que ele arrumou essa segunda esposa? Porque naquela época, naquele contexto daquela sociedade, era permitido que um homem, se não tivesse filhos com sua esposa, se ela não pudesse dar filhos, para poder ali suceder ali o governo da casa, das terras, o nome da família, todo aquele legado, se não tivesse descendência, então, por questão disso, para lhe garantir a sua descendência, o homem constituía ali um novo casamento, ele arrumava uma outra esposa sem, de maneira nenhuma, abandonar a primeira. Então, ele tinha ali o compromisso com a primeira, ele tinha ali toda aquela obrigação de cuidado, mas ele podia, por conta da descendência, por conta de levar o seu nome, o nome da família, por conta de cuidar das terras, por conta de cuidar de todo aquele legado da família, por causa da descendência do filho, então ele poderia, nessas circunstâncias, ter uma outra esposa que viesse a lhe dar filhos. Mas isso não o permitia de maneira nenhuma abandonar a primeira esposa e ser negligente com ela. Então, nesse contexto, nós temos ali o Eucana com a sua primeira esposa Ana e com a sua segunda esposa Penina. A Penina deu filhos e filhas ao Eucana. A Ana até então não tinha dado filho algum. E a Ana era a esposa em que o Eucana, o marido, mais sentia afeto. Ele amava, ele preferia, ele desejava. A Ana era a esposa que o Eucana de fato amava, ele gostava, ele tinha por ela um maior apreço, um maior carinho. Porém, ela não lhe dava filhos, ela era estéril. E a Penina, o texto nos diz que dava filhos e filhas. O texto um pouquinho anterior, que eu não li, porque eu quero focar a partir de agora na oração da Ana. Mas se você quiser saber essa história inteira, eu sempre deixo aqui como sugestão de leitura. Então
Então você comece a ler lá do versículo 1 até o 8, porque nós começamos agora a ler a partir do 9. Mas você pode ir lá num pouquinho anterior, nos versículos anteriores, dar uma lida para você pegar ali todo o contexto dessa família, né? Desse marido com as duas esposas. Você vai entender até o porquê que a Ana vai fazer essa oração de maneira tão aflita e desesperada. Mas chegando agora o momento da oração, então nós temos esse contexto, tá? Esse marido, a primeira esposa estéril e a segunda dava filhos e filhas, bem assim mesmo no plural. E para nós conseguirmos também entender o nível do sofrimento da Ana, considerando uma gestação de mulher, né? Aqui eu não estou falando de uma gestação, obviamente, do reino animal, porque varia muito, mas uma gestação ali de uma mulher que a gente coloca em torno de 9 meses, algumas 8 meses, algumas até 7 meses, mas não vou falar o certo, porque varia muito, mas o ideal, o esperado é que sejam ali os 9 meses, tendo um pouco essa variação. Se a gente for colocar isso em questão, a Penina tinha filhos e filhas. Então nós conseguimos entender que o sofrimento da Ana já durava anos, no plural também, já durava anos, mediante a essa constatação dos filhos e filhas que Penina dava a Eucana. Entrava a gestação, saía a gestação da Penina, a Ana permanecia sem engravidar, sem ter filhos. E ela queria muito ter filhos. Não apenas porque a rival, porque se você ler um pouquinho anterior, os versículos anteriores, você vai ver que a Penina não era uma amiga de Ana. Ana, não fica assim, vai dar tudo certo, Deus vai te abençoar. Não, a Penina, ela perturbava, ela amargurava a vida da Ana incessantemente. Incessantemente, ela perturbava, ela afligia a Ana, porque ela tinha filhos e a Ana não tinha filhos. Então a Ana queria ter filhos não apenas porque a sua rival a perturbava, amargurava a sua vida, mas porque, principalmente naquela época, os filhos eram para a mulher um motivo de honra. Significava que Deus tinha abençoado, significava que ela era ali, o ventre dela era abençoado, principalmente se ela tivesse um filho varão, ou seja, um filho homem, que daria ali a continuidade ao nome do pai, ao nome da família, iria ali continuar aquele legado da família. Então tinha toda uma importância, até mesmo social, a mulher gerar filhos, e principalmente filhos homens. E a Ana não tinha filhos. Então, depois de muito tempo, depois de anos, a Ana sofrendo com aquela humilhação, porque era constrangedor para a mulher naquela época não ter filhos, e eu digo que até hoje em dia existem mulheres que se sentem constrangidas de não conseguir engravidar, né? Algumas se sentem constrangidas, e aí são os mais variados motivos, e naquela época era ainda maior esse constrangimento, porque ele era já um constrangimento social, já não era só aquela coisa íntima da mulher com seu esposo, com a sua família, era algo social. As pessoas comentavam, falavam, nossa, olha, eles já estão casados há um tempo, não têm filhos. Então era uma coisa bem complicada na sociedade. E aí nós vamos ver agora a Ana indo ali no templo fazer uma oração. Eles tinham já o hábito de tempos em tempos ir até o templo. O Eucana oferecia ali, quando ele oferecia a porção para o sacrifício da Ana, ele oferecia a porção dobrada. Ele oferecia uma porção aumentada em relação à porção da Penina. E ele não entendia, né, o porquê que a Ana estava já aflita, ela já não comia, ela estava abatida. E ele questionava, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos?
Ele amava a esposa, ele tinha ali por ela todo o carinho, a atenção que todo marido deve ter para sua esposa, mas na cabeça dele, erroneamente, ele achava que ele já era o suficiente, ele não entendia que para ela a falta dela naquele momento era de um filho. E por melhor que seja um marido, ele não vai substituir um filho. Cada um tem o seu espaço na vida da mulher, na vida da mãe. Cada pessoa tem o seu espaço, tem o seu valor. Então a Ana ela vai agora começar a fazer uma oração. Eu quero chamar a atenção o seguinte: será que a Ana passou esses anos todos sem orar? Será que ela nunca tinha pedido um filho a Deus? Será que por isso Deus não tinha dado filho antes? O que será que aconteceu de diferente nessa oração em relação aos anos anteriores? Será que ela nunca tinha orado? Será que ela passou anos ali desejando um filho, sendo afrontada pela Penina e ela nunca tinha pedido? Gente, o texto ele não vai dizer se a Ana passava ano após ano orando. Mas na minha percepção, ela já tinha sim pedido filho a Deus. Só que o que vai diferenciar? O que tem de diferente nessa oração que a Ana faz? Eu vou ler o trecho em que ela fala com Deus para a gente compreender qual foi a diferença dessa vez. O trecho que a Ana fala com Deus é o seguinte: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse finalzinho, da sua cabeça não passará navalha, ela já estava ali se comprometendo a fazer um voto do nazireado. Se ela recebesse um filho de Deus, ele seria nazireu. Você pode procurar lá no livro de Números, no capítulo 6, a lei do nazireado. Todas as qualificadoras que tem ali dentro para que a pessoa, tanto homem quanto mulher, viesse a fazer o voto do nazireado. E dentro de uma dessas especificações está ali a proibição de raspar a cabeça. Então aquele era um voto ali dedicado da pessoa ao Senhor, um voto como todos os votos feitos a Deus, sério, com todo ali o seu comprometimento e que tinham ali especificações. Uma delas a Ana colocou na oração, que é não raspar a cabeça. Mas tem outras especificações lá no livro de Números, no capítulo 6. Você pode depois ir lá dar uma olhadinha lá na lei do nazireado, no voto do nazireado. Nessa oração, algumas coisas chamam a atenção. A Ana, ela faz esse voto do nazireado lá no final da oração. Ela é específica, ela pede um filho homem, não que ela não ficasse feliz com uma filha mulher, mas tinha todo um peso maior naquela época ter um filho homem. Então ela faz aquele voto do nazireado, ela consagra já aquele filho que porventura ela vier receber a Deus. Então ele já vai nascer consagrado, dedicado, separado a Deus. Ela faz ali também um pedido específico, ela pede um filho varão, um filho homem. Ela vai fazer também essa parte da consagração, não apenas no voto do nazireado, mas em relação a entregar aquele filho a Deus por todos os dias da sua vida. Vocês imaginem comigo, você tem na sua vida algo que você deseja muito há anos e você nunca conseguiu. E aí chega um dia que você faz uma oração a Deus: Senhor, se o Senhor me conceder isso, eu lhe devolvo. Gente, não é qualquer pessoa que tem coragem de fazer isso. Tem coisas que nós temos ali, todo aquele coração disposto a entregar a Deus. Mas tem coisas que a gente fecha de uma tal forma que a gente nem cogita entregar. E não é por maldade, por falta de amor a Deus, não. É porque aquilo ali se tornou para nós algo tão, tão importante que nem passa pela nossa cabeça abrir mão daquilo. Então imagina comigo, a Ana passou anos sem filho, anos sendo afrontada dentro da sua própria casa pela outra esposa do seu marido, que
tinha filhos e filhas livremente. Agora a Ana vai fazer um pedido a Deus. E ela faz um pedido de algo que ela passou anos desejando. E ela fala: se o Senhor me der, eu lhe devolvo. Gente, isso é muita ousadia. Isso é muita confiança de que Deus sabe o que fazer com a nossa vida. Ana tinha plena convicção que se Deus me der um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor e o Senhor vai cuidar da minha vida, vai cuidar do meu filho, vai cuidar de mim. O tempo que eu ficar com ele, eu tenho certeza que Deus vai fazer valer a pena. Porque pensa comigo, algo que você demora muito para ter, quando você tem, você quer ficar com aquilo ali o tempo todo. A Ana nem tinha recebido, mas falou: se eu receber, eu lhe devolvo. E ela nem sabia quanto tempo ela poderia ficar com aquela criança. Mais para frente nós vamos ver qual é o tempo em que ela ficou com seu filho. Mas mais para frente nós vamos ver também o que Deus vai fazer pela Ana, por ela ter cumprido a sua promessa. Então, voltando aqui na oração da Ana, a Ana ela vai fazer ali uma oração extremamente ousada. Ela vai se comprometer com Deus. E, gente, algo que a própria Bíblia fala: pior do que não prometer nada a Deus é prometer e não cumprir. Às vezes, no momento de empolgação ou de aflição, a gente faz uma promessa a Deus e aí quando o Senhor nos atende, pelos motivos dele, não porque nós convencemos Deus com a nossa promessa. Ninguém convence a Deus. Mas se o Senhor nos atender pelos motivos, pelas razões dele, e a pessoa fez aquela promessa, aquela pessoa precisa cumprir. Pior do que não fazer votos, pior do que não prometer, é prometer e não cumprir o que você prometeu a Deus. Isso é pior. Então, se você acha que você ainda não tem uma maturidade, se você acha que você não tem condições de cumprir aquilo, não prometa. Faça a sua oração, o seu clamor, peça com fé, espere que o Senhor vai fazer o melhor. Não prometa. Porque assim como é ruim prometer algo para as pessoas e não cumprir, para Deus é ainda pior. Então a Ana, ela tinha ali aquela convicção de que se Deus a atendesse, ela iria cumprir. E Deus a atendeu, porque nós vamos ver aqui, pulando para o versículo 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ana vai conceber, Deus vai se lembrar dela, da oração, do clamor dela, e naquela noite em que ela passar com o marido, Deus vai fazer com que ela engravide e de um filho varão, como ela pediu na oração. E vai colocar o nome de Samuel, porque ela o pediu de Deus. Ele foi resposta de oração. Ele foi literalmente resposta de oração. E se continuarmos a ler a história dessa família, vamos ver que aquele menino Samuel, depois que ele é desmamado, a Ana o leva até o templo, ele passa a ser criado pelo sacerdote Eli, ele vai ser uma bênção, desde menino, vai crescer diante de Deus, o Senhor vai se agradar dele e ele vai se tornar um grande profeta Samuel. E no futuro ele vai ungir o rei Davi. Ele vai ungir Davi quando Deus separar Davi para ser o rei de Israel. Samuel vai ter uma importância grandiosa no povo de Deus. Naquela época, naquele contexto, Israel vai ser um nome muito importante, uma figura essencial ali no povo de Deus. E ele foi resposta de oração. Ele foi um pedido que Deus atendeu.
Agora, qual que é a diferença dessa oração que a Ana fez para qualquer outro pedido que ela tenha feito anteriormente a Deus? Nós podemos destacar nessa oração da Ana alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero destacar é o posicionamento. A Ana entra na presença de Deus e ela se posiciona. E aqui eu gostaria de deixar claro, para que talvez alguém ouvindo isso pense: mas o que é isso? Que absurdo! Como que eu vou me posicionar diante de Deus? Eu tenho que me humilhar, eu tenho que colocar a cara no pó diante de Deus. Sim, nós temos que nos humilhar a Deus. Sim, nós temos que colocar a cara no pó diante de Deus. Mas sim, também devemos nos posicionar diante de Deus. Porque nós que já somos salvos, convertidos, porque aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós temos agora um relacionamento com Deus também de filhos com o Pai. Nós temos que saber o que Deus tem para nós. O que o Senhor tem como promessa para a nossa vida. Nós temos que ter um relacionamento com Deus, não daquela pessoa que tem medo de Deus e ela quer que Deus fique longe porque ela tem medo. Não, pelo contrário. Se acheguem ao Senhor e o Senhor se achegará a vocês. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Ter temor a Deus é diferente de você ter aquele medo que você quer que Deus fique longe. O Senhor quer proximidade. Então, o primeiro ponto que eu destaco na oração da Ana, ela se posicionou. Olha a maneira como a Ana vai se posicionar. Ela vai se posicionar como serva de Deus. A Ana ali, ela vai entender que ela não é qualquer pessoa. Ela não é, por exemplo, uma gentia. Ela não é uma pessoa idólatra. Ela não é uma mulher, uma pessoa que não crê em Deus, que não respeita Deus, que adora outros deuses, porque essa pessoa, se pedir algo para Deus, é óbvio que Deus não vai nem ouvir. Mas ela se reconhece, ela se entende: eu sou serva do Senhor. Eu sirvo ao Senhor, eu temo ao Senhor. Eu não apenas creio que o Senhor existe, eu sirvo, eu o adoro, eu creio nele como o Senhor da minha vida, eu sou serva do Senhor. Então ela vai se posicionar diante de Deus como serva de Deus. Muitas vezes a pessoa crê que Deus existe, a pessoa ela tem ali um relacionamento meio raso com Deus, mas ela ainda não se enxergou, ela não reconheceu o seu papel. Ela não entendeu ainda, calma aí, eu sirvo a esse Deus. Eu não apenas acredito que ele existe, eu sou serva, eu sou servo de Deus. Ou de uma maneira ainda mais aprofundada, eu já aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, agora eu também sou filho de Deus. Eu já não sou apenas um servo, agora eu sou filho, eu sou filha de Deus. Ou seja, a minha proximidade agora com Deus é maior, porque agora ele também é meu pai. Agora eu estou mais perto, agora eu tenho mais intimidade. Nós precisamos assumir a nossa identidade diante de Deus. Não basta apenas, eu acredito que Deus existe, até o Satanás acredita que Deus existe. Não é suficiente acreditar que Deus existe. Não é acreditando que Deus existe que você vai ser salvo. Nós precisamos assumir a nossa identidade diante de Deus e nos posicionarmos de acordo com aquela identidade. Senhor, quem está falando aqui é o teu servo, é a tua serva, é o teu filho. A Ana se posicionou diante de Deus. E muito provavelmente, na minha leitura da história, do contexto, desde que nós começamos o capítulo até o desenrolar dele, eu compreendo que a Ana já tinha sim pedido a Deus filhos. Ela via ano após ano a mulher tendo filho, filha do marido dela. Era marido dela primeiro. Ela era a primeira esposa. Ela era a primeira esposa.
Ela se casou com aquele homem. Ela se entregou para aquele homem. Ela o amou, ele a amou. E eu imagino que nos primeiros meses de casamento, eles com aquela expectativa, né? Vamos ter nosso filho, vamos aumentar nossa família. E aí passa os primeiros meses. E aí talvez tenha passado o primeiro ano, nada de filhos, já toda aquela aflição. Imagina a Ana sabendo ali que agora o seu marido vai arrumar uma outra esposa. Imagina no dia da cerimônia para oficializar ali o casamento de Eucana com a Penina. E a Ana ali assistindo a tudo. Imagina agora a Ana sabendo que o seu marido vai se deitar com outra mulher de maneira legal. Imagina agora a Ana enxergando que aquela mulher está com barriga. Imagina agora a Ana vendo aquela mulher com um recém-nascido nos braços, que é filho do seu marido. Gente, imagina a aflição da Ana. Imagina aquela mulher vendo que o desejo que ela tinha de estar com um bebezinho no braço, o seu marido abraçando, os dois felizes, aquilo ali para ela não estava acontecendo. Uma outra mulher que chegou depois, estava com um bebê no braço. Esse bebê era filho do seu marido. E agora o seu marido estava lá dando atenção para o seu filho, para o seu primogênito, para o seu bebê, dando atenção para a sua segunda esposa, e a Ana de braços vazios, sem ter a quem embalar. Gente, a Ana sofreu muito. Ela sofreu muito, a ponto dela nem se alimentar mais direito. Ela estava em depressão. Ela sofreu demais, aquela mulher. E por muito tempo. Então, com toda certeza, ela tinha sim pedido a Deus filhos. Senhor, me dá filhos. Senhor, por que eu estou sem filhos? Mas ela, com certeza, não tinha se posicionado. É claro que a gente tem que entender o tempo de Deus. Ah, não era o tempo de Deus agir. Pode ser que não. Pode ser que não fosse o tempo de Deus agir. Mas pode ser que se ela tivesse tomado essa postura antes, o Senhor tivesse se lembrado dela também. Pode ser. Então, o que nós temos aqui como elemento? A oração da Ana. A Ana, ela vai entrar na presença de Deus e ela vai ali desabar. Ela vai chorar copiosamente. Ela está ali com a alma dela em frangalhos. Ela está amargurada, ela está destruída. E ela vai entrar na presença de Deus ali derramada, totalmente entregue, mas posicionada. Posicionada como serva. Ela vai se entender, ela vai se lembrar, ela vai se reconhecer como serva. Se o Senhor atentar para a aflição da tua serva e se lembrar da tua serva, não se esquecer da tua serva, eu sou a tua serva. Então a Ana alcança o coração de Deus, se identificando e se enxergando e se posicionando. Senhor, é a tua serva que está falando. É a tua serva que está pedindo. Se o Senhor tiver compaixão da aflição da tua serva, se o Senhor não se esquecer da tua serva, e a um coração, gente, quebrantado, um coração ali humilhado diante de Deus, o Senhor não resiste. É por isso que eu digo que o posicionamento da Ana alcançou o coração de Deus. Porque a Ana estava totalmente humilhada diante de Deus. Ela estava totalmente entregue, totalmente derramada. E um coração desse jeito diante de Deus, o Senhor não resiste. Outro ponto que eu quero chamar a atenção da oração da Ana, ela vai especificar a sua oração. Às vezes a pessoa chega para Deus e fala assim: Senhor, eu quero ser feliz. Existem muitas formas da gente experimentar a felicidade. Seu filho está com saúde? É uma forma de você experimentar a felicidade. Você se alimentou hoje? É uma forma de você experimentar a felicidade. Às vezes a gente faz orações a Deus de uma maneira assim,
tão rasa. A gente joga palavras aleatórias e a gente espera colher um milagre maravilhoso. Precisamos ter uma oração específica. Essa semana nós fizemos aqui, falamos a respeito do texto da pesca maravilhosa. Em determinado momento do texto, Jesus vai falar para Pedro: lance suas redes para pescar. Para pescar. Muitas vezes, as pessoas ao lerem esse texto, elas focam no lance às redes. Vamos lançar as redes, vamos frutificar, Deus vai nos prosperar, vamos lançar nossa rede para colher, vamos lançar nossa rede. É sempre aquela visão inicial. Lança a tua rede. Mas lançar para quê? Jesus foi específico. Para pescar. Às vezes a gente lança as redes e nem sabe por quê. Às vezes a gente tem um esforço, às vezes a gente tem um movimento e nem tem um objetivo. Às vezes você começa um curso, começa uma faculdade e nem sabe o porquê. Às vezes você vai lá e quer fazer entrevista de emprego numa empresa, você nem sabe qual é o seu objetivo ali. É conseguir dinheiro. Conseguir dinheiro você consegue de muitas formas. Mas qual é o objetivo daquela empresa? Qual é o objetivo daquele concurso? Qual é o objetivo daquele curso? Muitas vezes a gente sai lançando redes e não tem objetivo. Muitas vezes a gente lança redes, muitas vezes a gente faz esforços, muitas vezes a gente tem movimentos, movimentações e a gente não tem um objetivo específico. A gente não sabe o para quê. E Jesus com Pedro também foi específico: jogue suas redes para pescar. Esse para pescar nos mostra a necessidade de nós termos um alvo específico, um motivo específico. Nós temos um objetivo específico e Ana teve. Ana foi específica. Um filho varão, um filho homem. Ela não pediu apenas para engravidar, ela falou: se o Senhor me der um filho homem. Ela sabia a importância de um filho homem. Ela sabia até mesmo que se o primeiro filho dela fosse uma mulher, isso também poderia ser motivo de chacota entre a Penina. Nossa, Ana, demorou tantos anos para engravidar e agora que consegue vai ter uma filha mulher? Porque naquela época o filho homem era mais valorizado por muitos motivos, alguns nós já falamos aqui. Então a Ana vai também, na sua oração, além de se posicionar como serva de Deus, ela vai fazer uma oração específica, um filho varão. Nas nossas orações, precisamos ser específicos. Não adianta falar para Deus: Senhor, estou desempregado, me dá um emprego. Senhor, quero ser feliz. Senhor, eu estou precisando de saúde. Me dá saúde. A gente precisa ser específico. Senhor, eu estou com um problema no intestinal. Isso está afetando a minha saúde. Senhor, me ajude a me alimentar de maneira mais adequada. Me ajude nos exercícios físicos. Me dê saúde. Me dê capacidade de me exercitar. Senhor, me ajude a ter um bom atendimento, um bom tratamento médico. Senhor, me ajude a ter condições de suprir financeiramente uma alimentação adequada, os remédios. Não, Senhor, eu estou doente, me dá saúde. Eu estou dando aqui um exemplo, mas existem muitos exemplos. Às vezes a gente faz umas orações muito rasas. Muito rasas, muito rasas. E sem propósito, sem um objetivo específico. A gente não tem nem na nossa mente especificado por que eu estou pedindo isso. Qual que é o meu objetivo em alcançar isso de Deus? Para que eu vou usar isso? O que isso vai trazer de benefício, não só para a minha vida, mas para outras pessoas? Será que aquilo que eu estou pedindo é uma coisa à toa? É uma vontade de momento, uma vontade que dá e passa? Qual que é o meu propósito? A Ana tinha um propósito. Ela tinha um contexto ali. E ela foi bem específica. Ela pediu um filho homem.
Outra coisa que chama a atenção na oração da Ana, na minha leitura, é exatamente esse despreendimento. Às vezes a gente pede coisas e quando Deus dá, a gente fica agarrado com aquilo ali, a gente acaba idolatrando aquilo. Aí depois, às vezes, o Senhor precisa ir lá e tirar para o nosso próprio bem. Então, para a gente não correr esse risco daquilo que a gente quis tanto, Deus acabar tirando porque a gente acabou idolatrando aquilo, a gente já precisa entender qual é o espaço daquilo na nossa vida. Qual é o espaço que aquilo vai preencher na nossa vida? Não adianta, por exemplo, você pedir um filho, Deus te dá um filho, você começa a idolatrar aquele filho ao ponto de você colocar aquele filho acima do Deus que te deu aquele filho. Não adianta você pedir um marido, Deus te dá um marido, ao ponto de você idolatrar aquele marido e colocar aquele marido em primeiro lugar na sua vida, antes mesmo do que o Deus que te deu aquele marido. Então, às vezes, a gente precisa, antes de fazer oração, antes de pedir a Deus, já saber qual é o espaço que eu vou designar na minha vida para aquilo. Para se porventura Deus me atender e me der, eu não venha a ficar ali ludibriado com aquilo e fazer daquele objeto, daquela bênção que Deus me der, fazer o meu próprio Deus. Eu quis tanto e Deus me deu. Agora aquilo ali para mim virou um ídolo. Agora eu não sei mais viver sem aquilo. Agora, em primeiro lugar, para mim vem aquilo. Deus vai acabar tomando. Ele vai acabar tirando para o nosso bem. Porque Ele nos deu para nos abençoar. Mas a gente exagerou. A gente pegou aquela bênção e começou a usar como se fosse um ídolo. Começou a idolatrar aquilo. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser o que for. A gente corre o risco do Senhor tomar de volta, porque nós não usamos da maneira certa. Então, gente, a oração é uma conversa com Deus, a oração é um momento íntimo, a oração é um momento da gente ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e da gente falar também, mas a gente também precisa ter um certo entendimento daquilo que nós vamos tratar na oração. Tem momentos em que a gente vai se lançar aos pés de Deus e vai chorar. Isso também é uma oração. O Senhor também recolhe as nossas lágrimas como uma oração. Tem momentos que a gente está tão mal que a gente não tem nem muitas palavras para dizer. O Senhor também vai entender aquilo como uma oração. Mas tem momentos em que nós temos coisas específicas para tratar com Deus. Então, antes de nós entrarmos na presença do Senhor, é interessante que nós venhamos a trazer na nossa mente uma organização. Eu preciso tratar um assunto bem específico com Deus. A gente já precisa entender ali o que aquilo ali vai afetar na nossa vida, na nossa estrutura familiar, o que aquilo vai trazer também de reflexo na vida de outras pessoas. Antes de você pedir, você também precisa refletir a respeito daquilo. Não adianta você se empolgar, vir um armário bonito, grandão, você compra e na hora que entrega um armário na sua casa, ele não passa nem pela porta. Às vezes a gente está pedindo bênçãos para Deus e a gente não sabe ainda nem o que fazer com aquilo. E se chegar, o que você vai fazer? Você nem parou para pensar ainda. Você nem sabe se você tem estrutura para receber. Às vezes é grande demais e não vai encaixar naquele momento que você está vivendo. Então, gente, a oração com Deus, ela tem vários momentos. Tem momentos que a gente só vai chorar, tem momentos que a gente não vai ter muitas palavras para dizer, tem momentos que a gente vai ouvir mais e falar menos, mas tem momentos que a gente vai levar ao Senhor coisas bem específicas e a gente precisa já ter na nossa mente algo organizado. Eu vou entrar na presença do Senhor, eu vou clamar a Ele, eu vou fazer uma oração a respeito desse assunto, mas eu já tenho na minha mente o que aquilo ali significa, o que aquilo ali vai representar, o que aquilo ali vai trazer de benefício, o que aquilo ali vai alcançar a vida de outras pessoas. E aí você entra na presença de Deus, você já tem ali mais ou menos uma imagem, uma ideia do que você vai fazer com aquilo. A Ana, ela, olha, é um filho homem, ela especificou, e ela já tinha ali na mente dela: se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor me der esse filho, eu vou entregá-lo ao Senhor. Vai ser por quanto tempo? Vai ser por todos os dias da vida dele.
E que mais? Ah, também não vai passar navalha na cabeça dele, ou seja, ela estava se referindo ao voto do nazireado. Então a Ana, ela tinha ali em mente, ó, eu já sei que se eu engravidar, eu não vou ficar apegada ao meu filho. Eu fiz uma promessa a Deus, eu vou cumprir. Ó, eu sei que se vier homem, Deus atendeu a minha oração, porque Deus atende a oração completa. Se vier homem, não vai passar navalha na cabeça dele. Já está consagrado como um nazireu. Então a Ana, ela já tinha, quando ela faz essa oração a Deus, ela interiormente também já está preparada para se separar do filho, para entregar o filho lá para ser cuidado pelo sacerdote. Ela já entende que aquele menino já vai vir como nazireu, não vai cortar o cabelo dele. Então, ela já tem na mente dela aquilo que vai acontecer caso Deus atenda, e Deus atendeu. E ela cumpriu. Ela amamentou o menino, porque era necessário, era um bebê, mas quando ele desmamou, ou seja, quando ele já tinha condições de se alimentar de maneira sólida, de ser alimentado por outras mãos, ela pega o seu filho amado, tão desejado, tão esperado, e ela cumpre o que ela prometeu a Deus. Ela leva o menino para o templo. A partir daquele momento, ele vai ser criado pelo sacerdote e ele vai permanecer ali. Mas de tempos em tempos ela ia até lá, ela fazia uma roupa para ele, ela ia, visitava o filho. Mas Deus, se você não conhece a história da Ana e do Samuel, se você acha que é uma história triste, poxa, esperou anos para ter um filho, agora ela teve que entregar o filho, Deus é Deus de amor. Deus, ele é Deus de justiça, mas ele também é Deus de amor. Deus, ele quer que o ser humano ele quer que o ser humano seja abençoado. Deus gosta de abençoar. Então nós vamos ver que a Ana vai cumprir a parte dela também, ela vai entregar o Samuel para ser criado no templo, mas Deus vai dar outros filhos para Ana. A Ana não vai ficar com os braços vazios, sem ter a quem ninar, sem ter a quem amamentar. Deus vai dar mais filhos para Ana. O Samuel foi o primeiro dela, que vai ser um grande líder, vai ser um grande sacerdote, mas Deus vai dar outros filhos. Esses filhos, sim, a Ana vai poder criar em casa, vai acompanhar diariamente o crescimento, tudo aquilo que ela não pôde acompanhar do Samuel diariamente. Com esses filhos, a Ana vai poder acompanhar o crescimento deles dia após dia. O Senhor vai tirar aquela vergonha de cima da Ana. A Penina, que tinha dado filhos e filhas, ela deu filhos, deu filhas, mas a Ana deu um profeta para o seu marido. A Ana foi mãe de um grande profeta. A Ana foi mãe daquele que vai ungir o grande rei Davi. Então, gente, Deus, ele atende às nossas orações quando elas têm propósito. Às vezes a gente pede coisas vaidosas. Às vezes a gente pede coisas egocêntricas, que só vão beneficiar a nós mesmos, e são coisas muito rasas, são coisas às vezes muito fúteis, são coisas que às vezes a gente até conseguiria se nós nos esforçássemos para ter. Coisas bobas assim, coisas realmente fúteis, né? Coisas fúteis que por algum motivo naquele momento nos deu vontade de ter, mas a gente vai lá e leva para a oração. Na oração, gente, a oração que Deus atende, uma das orações que Deus atende, é a oração com propósito. É a oração que tem motivo de ser. É aquela oração que você tem ali exatamente algo específico para aquilo. Você não está pedindo apenas para ter. Tem um motivo, tem um propósito. E ainda mais se aquilo não vai trazer benefício apenas para você, mas vai beneficiar também outras pessoas. Se aquela bênção que você está pedindo também abençoar outras pessoas, é mais um ponto a nosso favor de Deus nos ouvir, nos atender.
porque não vai ser algo considerado egoísmo. É claro que Deus atende orações que são para a nossa vida individual também. Sim, ele atende. Porém, existem bênçãos que podem abençoar outras pessoas também. Às vezes Deus ele nos dá coisas em excesso para que também nós possamos abençoar outras pessoas. E às vezes a pessoa fica com aquele excesso retido para ela, que ela poderia estar abençoando outras pessoas e não faria falta para ela de maneira nenhuma, mas ela fica com tudo ali retido. Então, Deus ele também se agrada quando as nossas orações, de alguma maneira, também vão abençoar a vida de outras pessoas de várias formas, de maneira direta, de maneira indireta, de várias formas, tá? Outra coisa na nossa oração que precisa ter, como já falei aqui, é ser uma oração específica. Uma oração específica. Não jogar palavras avulsas, mas procure nas suas orações ter uma oração mais específica com Deus. A Ana teve uma oração específica, ela pediu um filho homem. Ela ficaria feliz de ter uma menina? Ficaria. Mas a preferência dela, porque nós já entendemos o contexto da época, a preferência dela era um filho homem, então ela especificou. E Deus entregou um filho homem para ela. Então é muito importante que nas nossas orações nós tenhamos a intenção, nós tenhamos especificações e nós tenhamos posicionamento. A Ana, ela se posicionou de uma maneira que com certeza ela não tinha se posicionado até então. Senhor, eu sou a tua serva. É a tua serva que está falando contigo. Se o Senhor se lembrar da tua serva, se o Senhor atender a oração da tua serva, ela estava ali diante de Deus humilhada, ela estava ali diante de Deus ali com toda a sua aflição, com toda ali a sua mágoa, a sua tristeza, o seu lamento, com toda a sua dor derramada diante de Deus, compreendendo que só o Senhor poderia mudar aquela situação, compreendendo que só Deus poderia atender aquela oração. Tem coisas que as nossas mãos alcançam, mas tem coisas que é só Deus. Só Deus. Tem coisas que se Ele não fizer, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Tem portas que só Ele abre. Tem coisas que só Ele realiza. E a situação da Ana era uma dessas situações. Era só Deus que poderia ajudá-la. Então, gente, as nossas orações diante de Deus, elas precisam ter um propósito. Nós precisamos ter entendimento que a palavra, ela tem poder. Jesus, ele fez uso da palavra. Jesus, ele não era apenas Deus, ele era homem também. Então Jesus ele também fez o uso da palavra. Lance tuas redes para pescar. Ele deu aquela ordem e na palavra, na voz, na palavra também naquilo que ele disse, já estava ali se cumprindo aquele poder que há na palavra. Lança a tua rede para pescar. É aquela autoridade de Jesus e ao mesmo tempo o poder da palavra. Não é só lança tua rede. Lança a tua rede para pescar. Então, na nossa oração, nós também temos que ter o posicionamento, nós temos que ter aquela especificação da nossa oração, não orar de qualquer jeito. E nós temos que crer também no poder da palavra. A gente tem que ter sabedoria para usar a nossa boca. Se eu puder terminar essa reflexão dizendo algo bem específico, precisamos ter cuidado com a nossa boca, usar de uma maneira muito inteligente, muito sábia a nossa boca. A nossa boca tem que ser usada com muita sabedoria. As nossas palavras precisam ser usadas com muita sabedoria.
nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para falar, para orar, para nos posicionarmos diante dele, porque um coração quebrado, um coração humilhado diante de Deus, certamente o Senhor não resistirá. Que Deus te abençoe, que você também compartilhe essa palavra com outras pessoas, para você abençoar a vida de outras pessoas, e Deus abençoe esse entendimento na sua vida. E quero deixar aqui também um convite, que quando algo é bom, a gente convida, para que se você nunca na sua vida entregou de fato, de maneira específica, como nós falamos agora, a sua vida a Jesus, faça isso agora de uma maneira específica. Senhor, estou entregando a minha vida ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Não existe nada mais importante, decisão mais importante que nós possamos tomar na nossa vida do que essa. Entregar a nossa vida aos cuidados de Jesus. E se o seu caso é outro, se no seu caso você já entregou a sua vida a Jesus, mas você está afastado, você esfriou, você foi se afastando da palavra de Deus, faça também agora uma oração específica. Senhor, me perdoe por ter me afastado de Ti, eu quero voltar a ter intimidade contigo, eu quero voltar a me relacionar contigo, porque Deus, Ele sempre estará de braços abertos para receber aquele que estiver ali disposto a voltar a ter intimidade com Ele, ou para receber aquele que pela primeira vez tomou essa decisão de ter Jesus como Senhor da sua vida. O Senhor sempre estará de braços abertos enquanto houver tempo, porque o tempo em que o Senhor fechar a porta ali da sua graça, da sua salvação, quando não houver mais tempo, aí não há nada mais que possa ser feito. Então, que você aproveite hoje. Hoje sempre será o dia da salvação. Hoje. Nunca deixe para amanhã, semana que vem, mês que vem. Hoje. Então, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus permitir.